Olá! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje estamos com mais uma coluna em mídia, um assunto bem legal de se falar, então peço para vocês, fica comigo, fica assim. E o nosso tema de hoje é um tema muito legal, é uma coisa que atrapalha muito a vida de muitas pessoas e muitos já tiveram. Quem nunca teve? Todo mundo já teve esse hábito, já deixou ela pegar ali, te deixar meio cansado, ocioso. Então eu quero falar hoje sobre a preguiça. Então, primeiro eu vou explicar, né, essa palavrinha que todo mundo conhece. Preguiça, substantivo feminino, com origem no termo latim pigritia. É uma característica ou atitude que demonstra pouca disposição. Para trabalho, ela está relacionada com negligência, indolência, demora, lentidão e praticar uma ação. Nossa, quando a gente lê o significado, a gente fala, nossa, é forte, né? Então, o que eu quero falar também? Eu quero falar da preguiça espiritual. Eu vejo que a preguiça espiritual, ela tem dificultado o crescimento espiritual de muitos cristãos, de muitas pessoas. Às vezes as pessoas não conseguem prosseguir com Cristo pela preguiça espiritual. Então, no livro de Provérbios, nós somos recheadas. Salomão, ele fala muito sobre essa palavrinha pequenininha, sobre a preguiça. E eu quero passar para vocês e ensinar um pouquinho. Amém? Então, a gente vai ler em Provérbios. Vou começar, então, pelo Provérbios, no capítulo 6, que diz, 6:6. Vai-te ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador. Prepara no verão seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobreviverá a tua pobreza com meliante a tua necessidade, como um homem armado. Esse é o primeiro provérbio que eu quero citar. Então aqui ele aconselha você a observar a vida das formigas, porque apesar do seu tamanho, ela trabalha e ela carrega um volume de alimentos muito maior do que o seu peso. Então aqui é uma advertência em relação à preguiça. Não podemos deixar ela nos dominar. Tá? Então, aqui é a primeira lição. A preguiça ela não pode nos dominar. A gente tem que avançar, a gente tem que trabalhar. Até quando ficarás dormindo? O segundo provérbio é no capítulo 19, versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono e a alma indolente padecerá fome. No 19:15, a gente vai falar sobre oportunidades. Às vezes você está perdendo a oportunidade porque você está dormindo. As dificuldades vão vir e você vai continuar dormindo, padecendo, sofrendo pela preguiça. Por quê? Às vezes Deus está te dando estratégia, só que você está no profundo sono e está perdendo as oportunidades. Até as oportunidades que Deus está te dando de você seguir, de você prosseguir, dele dar uma estratégia, falando assim, ó, tá passando dificuldade? Mas siga esse caminho. Só que a preguiça está tão profunda que você está dormindo, você não está conseguindo ouvir a voz do Senhor. Então, foi isso que eu falei. Na nossa vida espiritual, a preguiça ela atrapalha e muito. Então, esses dois primeiros pontos. O terceiro está em Provérbios, no capítulo 26, no versículo 13. Esse eu achei bem interessante. Diz ao preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Ó preguiçoso, esconde a sua mão ao seio e cansa-se até dormir e torná-la sua boca.
Mais sábio é o preguiçoso e os seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Aqui eu também pontuei algumas coisas, mas aqui Salomão, ele fala sobre as desculpas. Quando a gente está com preguiça e a gente começa a dar desculpas. E aqui nesse Provérbios é bem legal porque ele fala assim: como que eu vou sair, vai que um leão vai trabalhar e um leão me ataca na rua? É meio que irônico que Salomão fala, mas é uma boa desculpa, né? Eu vou sair para trabalhar, vai que um leão me ataca na rua, né? Ele dizendo para alguém, é uma desculpa. E quantas vezes a gente dá várias desculpas, né? Eu vou fazer uma prova, eu não preciso estudar não, Deus vai me ajudar, né? Preguiça de estudar. E aí, quando vai ver, você se deu mal na prova, ou às vezes até consegue se dar bem, mas por sorte. E Deus não gosta de sorte, né? De azar, ele gosta que você confie, que você se esforce. Outra tenho tanta coisa pra fazer, mas eu vou terminar hoje não. Eu vou deixar pra daqui a pouco, vou fazer mais tarde. Vou deitar aqui, descansar, daqui a pouco eu faço minhas atividades. Você deixa pra depois e no fim você acaba não fazendo, vai adiando, e quando você tem que fazer aquela atividade, você acaba fazendo correndo porque você adiou. E nesse Provérbios 26, no 14, é muito legal que ele fala: a porta gira no seu gonzo, assim o preguiçoso na sua cama. Quantas vezes a gente acorda, sabe que você tem que levantar e você fica enrolando, girando. Aqui na Bíblia fala sobre isso. E quantas vezes você tem que levantar, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Você se entete tanto no celular que você esquece o horário e seu compromisso. Daqui a pouco você começa a correr, fazer suas coisas correndo, se trocar correndo para trabalhar e já tá atrasado. Como é engraçado isso, porque quem nunca fez isso? Quantas vezes já não aconteceu com você? E a Bíblia tá dizendo aqui, né? Para de enrolar na cama, né? Acorde, vai falar com Deus, vai falar com o Espírito Santo. Então é muito legal esse tema quando a gente fala sobre preguiça e quando você pega para estudar na Bíblia, você vê que são coisas que às vezes a gente faz no nosso cotidiano e nem tá prestando atenção no que é errado realmente. Então a preguiça, ela nunca deixa você avançar. Sempre procura desculpas para você estar fazendo as suas coisas. Um outro exemplo: você precisa procurar um emprego, mas você tá tão desmotivado, tão cansado, que você fala: nossa, eu tenho que sair mesmo para procurar emprego, sair para deixar currículo. Aí quando você consegue um emprego, você começa indo, todo motivado. Depois você começa a reclamar, falando: nossa, eu tenho que acordar cedo amanhã, nossa, como eu estou exausto, né? Ou tem aquele preguiçoso que ele tem aquele ego mais inflamado. Ah não, meu emprego é fácil, eu não preciso fazer muita coisa não. É de boa lá, tô sossegado. Ele fica se gloriando porque não tem nada pra fazer, né? Ou aquele preguiçoso, aquela pessoa que só sabe reclamar, que tá cansado da vida, que tá exausto, que chega em casa: eu tô cansado, hoje meu dia foi puxado, eu quero deitar e dormir. Isso também é uma preguiça. Nos provérbios, a gente estudando, fala muito sobre isso. Um outro provérbio que fala sobre a preguiça, também que tem muito ligação no que eu acabei de falar, é o Provérbios 10:4, que diz: o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O que seria displicente? É uma pessoa que trabalha entediada, descontente, que demonstra descaso, descuido e desinteresse. Já o diligente, ele é uma pessoa ativa, aplicada, zelosa, cuidadosa. Então, tudo que você for fazer, faça com amor, por mais que você não goste. Porque tudo que você colocar as suas mãos, faça com dedicação. Então a gente tem que ser diligente. A Bíblia nos ensina a ser diligente. Não faça nada com má vontade, né? Principalmente quando você for fazer a obra do Senhor, quando você for fazer as coisas do Senhor.
Teve um certo momento que eu juntei o grupo de jovens, que eu sou líder, e falei para eles: eu sei que é difícil acordar cedo às vezes para estar no ensaio, mas quando a gente está na casa do Senhor, a gente tem que despertar, a gente tem que acordar, a gente tem que fazer com amor, porque não é para mostrar para o homem, é para Deus, e o Senhor gosta das coisas dele com zelo, com prazer. Então, em tudo que você for fazer na casa do Senhor, quando você colocar os seus pés na casa do Senhor, até para cultuar, esteja ativo, esteja com zelo, esteja com prazer, com amor, porque o Senhor, ele gosta de pessoas diligentes. Aqui fala displicente, o Senhor, ele não se agrada de pessoas displicentes. Então, vamos fazer as coisas com zelo e com amor. Deus, em todo tempo, ele ensina a nós a sermos ativos, a sermos trabalhador, a colocar a mão no arado, a trabalhar. Deus é o maior exemplo de trabalho, de trabalhar. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou tudo. O Senhor, se você for lá em Gênesis, na fundação do mundo, ele trabalhou muito. Ele teve prazer, e o Senhor, ele trabalha o tempo todo por nós. Imagina se ele pegar e parar para descansar ou ficar com preguiça de cuidar da gente. O que seria? Né? Não estaríamos aqui mais, mas o Senhor, ele é zeloso, ele é ativo, ele é trabalhador. Então a gente tem que colocar isso como exemplo. E para provar que o Senhor gosta que nós trabalhamos, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 11, diz: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Essas tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então aqui, ele ensina, Jesus Cristo ensina que a gente trabalhe, que a gente produza. Então a melhor coisa no meio cristão é trabalhar para o reino, é trabalhar para Cristo e produzir bons frutos. A gente precisa produzir frutos para o Senhor. Então, irmão, você que está parado na obra, você que não acha que não deve fazer nada, procure fazer alguma coisa na obra, no reino, no templo, na igreja. Não seja participar do grupo das irmãs, do coral, do louvor, dos jovens. Mesmo que você não se identifique com isso, dê frutos, evangelize. Se você não consegue evangelizar, falar, não tem o dom, escreva. Deus, ele sempre vai dar ideias, tá? Ele sempre vai te dar novidades, basta você querer. E para fechar Provérbios, eu quero ir lá no Provérbios 13, no versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Diligente, já expliquei o que é, então só para resumir, preguiça é pecado. Então, vamos tomar cuidado, como eu falei lá no início, às vezes você não está avançando, nem avançando espiritualmente por preguiça. Aí você pode falar assim: ai, mas eu tô sempre na igreja, eu tô sempre buscando, mas talvez quando você está no seu lugar secreto, que é para você ler a palavra, dá aquela preguiça. Ou quando é para você orar, você não consegue porque dá aquela preguiça. Ou você sempre vai colocar outras coisas, daqui a pouco eu faço. Você sempre vai dar desculpas. Como eu disse, listei aqui em Provérbios tudo que são as desculpas, tudo que faz a gente pecar, porque preguiça é pecado. Não só na nossa vida espiritual, mas na nossa vida pessoal também. Ela atrasa você, e ela pode estar atrasando o seu crescimento espiritual. Então, a gente só vai vencer a preguiça com atitude. Você só vai vencer com atitude. Quando você parar de procrastinar as coisas e determinar: eu preciso fazer, eu vou vencer a preguiça. Tá? A gente tem controle dos nossos instintos, então a gente consegue vencer. Como a vontade ela vem e ela passa. A preguiça também, a preguiça ela vem e ela passa, mas você só vai conseguir se você falar: não, eu vou fazer, não deixar para depois. E peça forças ao Espírito Santo, peça forças a Deus, que Ele sempre vai te instruir e Ele sempre vai te ajudar. Tá? O Senhor não ensina que a gente fique parado. O Senhor, em todo tempo, quando a gente estuda a Bíblia, Ele ensina que a gente tem que ser trabalhador, que a gente tem que se esforçar, que a gente tem que estar ativa e fazer as coisas para Ele, principalmente na obra. Vamos ter zelo, vamos ter amor. Então, eu quero deixar algumas dicas para vocês.
Como eu falei, quem nunca teve preguiça? Até eu já tive, a gente tem, a gente cansa, né? Mas é diferente o cansaço do que a preguiça. O cansaço é quando você trabalhou demais, quando você se esforçou, tem muita coisa. O Senhor dá o direito ao descanso, que eu vou deixar para falar. Mas a preguiça, ela é um pecado e ele mata, ele não faz você ir para frente. Então, o que eu vou falar para você? Leia, se alimente bem, porque quando você come também coisas pesadas, mexe com o seu corpo. Faça atividade física, caminhe, um exercício, um hobby, dança, algo que você goste. Busque a palavra de Deus, ore, fale com Deus. Quando você cria o hábito de falar com Deus, as coisas você vai ver como muda, como é diferente e você se sente mais disposto. Levanta, ao levantar, a primeira coisa que você faz, beba uma água, se ajoelhe e fale com o Senhor. Você vai ver como o seu dia vai fluir. Comece a colocar mais palavras de gratidão na sua vida no decorrer do dia. Isso vai te ajudar muito. Durma corretamente. Às vezes você está acordando cansado porque você não está tendo hábitos na hora do seu sono. Você não está dormindo direito. Você está cansado. E também tem a ver com o que eu já falei, alimentação, atividade física, tá? Eu quero indicar um livro também que me ajudou muito em algumas coisas, a ter disciplina, a ter rotina, né? Tem um ditado no mundo que fala, vamos sair da rotina. Mas eu discordo agora desse ditado, porque quando eu conheço a Cristo, todos nós temos que ter uma rotina, porque quando nós temos uma rotina, nós somos mais disciplinados, e nós cristãos temos que ser disciplinados, principalmente com as coisas de Deus. Então, o livro que eu quero indicar é O Milagre do Amanhã. Lá ele ensina muitas coisas, principalmente essas que eu citei. Ele fala muito de meditar, mas coloca oração, porque a gente serve a Deus. E você não precisa exatamente seguir o horário que ele coloca da madrugada. Você pode fazer seu horário, você pode fazer sua rotina e sua disciplina. E você vai ver que ainda vai sobrar para você tempo. Tá? Tempo de lazer, tempo com a família. Por isso que eu falo, tenha a sua rotina. Esse negócio, eu vou fugir da minha rotina, isso é coisa do mundo. Isso é coisa para fazer você desviar o alvo e pecar. Nós precisamos ter disciplina sim. Aí muitos que podem ver esse vídeo e falar, nossa, mas Deus é durão, só quer que a gente trabalhe, que a gente fique ali pesado na obra, a gente não vai ter, não. Em Deuteronômio 5:13, o Senhor ele fala sobre o descanso. Descanso é uma bênção de Deus e ele é um exemplo. Quando Deus criou o mundo, no 7º dia, ele descansou. Então, ele quer sim que seus filhos descansem, que seus filhos tenham as férias, que seus filhos curtam a natureza, curtam os paraísos que ele deixou, né? O Senhor, ele quer que você desfrute, mas tem o tempo certo para tudo. Mas a gente não pode colocar esse descanso, o nosso lazer, acima das nossas obrigações e das coisas que o Senhor, ele quer e requer da gente. Tá? Então, leia Deuteronômio 5:13-14, que o descanso também é bênção do Senhor. O Senhor, ele não escraviza ninguém, tá? Só que o Senhor ensina que preguiça é pecado. E a preguiça espiritual está matando muitos. Muitos não conseguem vencer. E muitos estão saindo, estão constatando a sua fé, porque não conseguem mais buscar a Deus. Não conseguem, aleluia, se animar, ter ânimo novo, se renovar, mas principalmente ter um lugar secreto reservado com Cristo. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse pequeno ensinamento. Aprendi muito também. Eu sabia já que a preguiça era pecado, eu já tinha falado sobre a preguiça espiritual, mas quando eu quis trazer aqui para o canal, eu não sabia que tinha tantos versos, tantos provérbios que falavam sobre isso e cada um com o seu detalhe. Então, espero que tenha ajudado. Tenha atitude, irmãos. Vamos vencer. A gente só vence com atitude e com uma decisão. E a decisão, basta você querer. Amém? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você receber as nossas notificações, tá bom? Se vocês quiserem algum tema, deixa aqui escrito que a gente vai estudar para trazer para vocês, tá? E também veja os outros conteúdos que tem no nosso canal. O Crente também se diverte, tem as lives, vai ter canal novo também, Gostosuras e Palavras, tá bom? Você vai aprender a fazer um prato legal, uma receita deliciosa, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores,
tá bom? Um canal novo que vai estrear, então fique ligado. Fique ligado aqui na Coluna Mid, no canal da Igreja Mid, que tem muitas novidades pra você. Um beijo e fica com Deus.